TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos. Obrigado, Bibi, pelas suas palavras. Obrigado a todos por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui juntos para podermos falar de um tema muitíssimo interessante e nada mais, nada menos do que a gente pesquisar para aprender e partilhar. Esse é o nosso compromisso com Jesus, né? De nós aprendermos juntos para podermos crescer juntos, nos desenvolvendo no entendimento do seu Evangelho, do Consolador prometido. Coube-nos então falar deste tema, família, um projeto de Deus. E é muito interessante, porque, sem dúvida nenhuma, e é isso que essa casa sempre nos incentiva, através das nossas companheiras, da importância do estudo. E a nossa companheira Rosarinho, que hoje não está aqui presente, ela está sempre falando isso, e não só, outros companheiros que aqui vêm, trazer também a sua pesquisa, e que nos incentiva ao estudo. E sem dúvida nenhuma, que é através desse estudo que nós vamos entender, porque nós não sabemos de nada. Quando nós achamos que já sabemos alguma coisa, você vai pesquisar e acaba descobrindo que você não sabe de nada. E assim vai indo. E nós vamos, então, desenvolver o tema da noite, né? Através da pesquisa que nós nos propusemos a fazer. E eu vou começar com o Evangelho. Só que hoje eu decidi não pôr em slide e ler aqui um trechinho do Evangelho, que está aqui marcado. Portanto, se a família é um projeto de Deus, e nós encontramos tudo no Evangelho, está tudo muito claro, mas quando nós nos propomos a ler o Evangelho, como muitas vezes eu falo aqui, e eu vou ser repetitiva, nós lemos, pronto, abrimos ao atalho, lemos e tal, e acha que já absorvemos alguma coisa. Mas quando nós vamos ler assim na entrelinha, ali, às vezes uma frasezinha, e se a gente para refletir o que hoje, no mundo em que vivemos, nesse tempo tão agitado, em que muitas vezes nos sentimos ansiosos, a gente não percebe, a gente não para refletir. Então, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, no ponto 2, temos um parágrafo aqui que diz assim: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Então, dentro do tema, já é o primeiro ponto do projeto de Deus para a constituição da família. Mas eu tenho a certeza que até o final vocês vão se surpreender com outros conceitos que vão vir, que nós vamos falar. E depois outro ponto, dentro desse projeto também, que é o ponto 3, diz assim: porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Então, no projeto de Deus, existe tem esses dois itens, né? Que é a união dos sexos para renovarem os seres que morrem e também a lei de amor, né? Então, nós vamos começar trazendo no livro Vida e Sexo, é um livro interessantíssimo, extremamente interessante esse livro, gente. Há livros que a gente pega para fazer uma pesquisa, tirar alguns apontamentos e depois você diz assim, não, ele vai para a minha mesa de cabeceira, que é para eu ir lendo. E como a gente está aqui a falar, né, Emmanuel diz assim, na mensagem número 2 desse livro, diz o seguinte: família, de todas as associações existentes na Terra,
excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Portanto, a constituição da família tem como função, no projeto de Deus, uma função educadora e regenerativa. Continuando o nosso benfeitor, diz assim: de semelhante agremiação, no qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização, atendendo aos vínculos do afeto. Ele está a falar de família. Continua a dizer: através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação. Olha a ligação com o Evangelho. Consoante as leis divinas, novamente a ligação com o Evangelho, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas, que faz parte do projeto de Deus, de ação do mundo espiritual. Portanto, neste mundo espiritual, os benfeitores espirituais têm este trabalho, que faz parte do projeto de Deus. Lembrando uma frase de Jesus, que disse: se Deus trabalha, eu trabalho também, e assim o é. Então, todos nós temos uma ligação direta com o trabalho, de alguma maneira. Continua o benfeitor. Por intermédio da paternidade e da maternidade, novamente a ligação com o Evangelho, a união dos sexos que vão reunir para que os seres se renovem na Terra. O homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior, porque eles estão assumindo um compromisso com Deus. Portanto, com esses esclarecimentos, nós verificamos o porquê Jesus deixou o seguinte ensinamento no seu Evangelho, que é muito importante. É uma mensagem também que nós temos que ler nas entrelinhas. Nós descobrimos muitas vezes que nem ler nós sabemos, porque a gente lê de um ponto a outro. E nós não lemos, não apanhamos as coisas nas entrelinhas. Por causa dessa agitação, desta transformação que o mundo está a viver. E nós vivemos agitados, ansiosos. E sem nos dar conta, nós não deixamos o nosso pequeno, mais pequenino, que é o nosso telemóvel. Nós não conseguimos deixá-lo. Nós estamos, sem dar conta, viciados nele. E eu essa semana tive a oportunidade de ouvir uma psicóloga e um médico a falar numa entrevista de que nós não devemos utilizar o telemóvel, principalmente no momento em que vamos nos recolher ao sono físico. Nós entendemos, e a doutrina é bem clara nesse sentido, que quando nós vamos repousar o nosso corpo físico para reaver as energias gastas durante o dia, o nosso dever é de levar o pensamento a Deus, tranquilizarmos a nossa mente, o nosso coração, fazer a nossa oração para que a gente possa ter um sono reparador, para que os nossos espíritos sejam levados à pátria espiritual. Então, a própria medicina terrestre, diz, a ciência da psicologia, que nós não devemos pegar o telemóvel
olhar o que está acontecendo no Instagram ou no Facebook antes de dormir. Ou qualquer mensagem que possa vir no WhatsApp. Porque tudo, nós temos que ter disciplina e tudo tem que ter hora. Hora para tudo. Nós temos que respeitar isso para que a gente possa ter equilíbrio, saúde mental, para que a gente possa se sentir bem e para que a espiritualidade superior possam nos auxiliar, nos ajudar. E aí é aquilo que acontece. Quando nós vamos dormir, nós pegamos no Evangelho, abrimos a Wacália e depois começamos a ler, mal começamos a ler, o sono já vem. Se nós respeitarmos esse momento e de fato nos acomodarmos no aconchego da nossa cama, nós vamos ter um sono tranquilo. Mas, se por alguma razão nós pegarmos o telemóvel, o sono foge. E aí o nosso sono não será tranquilo. Isso foram as palavras, colocando o Evangelho aqui para nós, né, que estamos conhecendo a doutrina. Mas foi uma das coisas que o médico e a psicóloga teve a dizer. E o sono foge quando nós pegamos ali o telemóvel para ficar a ver as redes sociais. Pronto, isso foi aí uma aberturazinha só, porque de fato eu ouvi e achei por dever partilhar convosco. Continuando, então o Evangelho traz-nos o honrai o vosso pai e a vossa mãe, que está dentro do tema piedade filial. Também faz parte do projeto de Deus na constituição da família. E o que nos fala este Evangelho no item 3 do seu capítulo 14? Diz exatamente assim: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência geral da lei de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar nosso pai e a nossa mãe. Pois é, exatamente isso. Eles dois se uniram dentro do projeto de Deus para renovar os seres que necessitam reencarnar, que estão na pátria espiritual, e eles têm um compromisso com Deus e conosco. Então, como é que nós vamos amar o nosso próximo se não amarmos ao nosso pai e à nossa mãe? Isto é uma mensagem do Evangelho muitíssimo profunda. E aí, na sequência da nossa pesquisa, nós fomos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, e aí Emmanuel coloca esta mensagem como título, que é a mensagem 62 desse livro, como parentela. Por que será que ele dá esse título a esta mensagem? E ele então vai dizer para nós o seguinte: olha o conceito. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Por isso que nós fomos encontrar, neste capítulo que eu li no início do Evangelho, onde está sobre a indissolubilidade do casamento. Por quê? Porque nós temos aqui uma situação em que, frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sobre o mesmo teto. O compromisso de dois seres que se unem, supostamente se perdoaram no plano espiritual e que, pelo pedido, querem se unir e, supostamente, pela lei divina, dois seres
vão dar a oportunidade a outros espíritos a reencarnarem. Esses espíritos que vão reencarnar poderão ser afins, poderão ser afetos ou poderão ser desafetos. É por isso que Emmanuel vai ensinar para nós a diferença entre família e parentela. E ele começa a dizer para nós assim: o primeiro, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. E nesse ponto, nós paramos para refletir, obviamente, né? Estamos a pesquisar, e nós refletimos o quê? Bom, será que eu já posso dizer que eu constituí uma família? Ou será que eu ainda estou no conceito da parentela? Aí está uma reflexão que fica como sugestão para cada um de vocês. No meu momento da pesquisa, eu parei e comecei a pensar sobre isso. Portanto, ele diz que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. E nós temos isso, então, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, no seu ponto 8, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que está dentro deste ponto do Evangelho. Portanto, a gente vê aí a relação também dentro desse conceito que Emmanuel nos traz, nos ensina, e em relação ao Evangelho, como há uma ligação. E a gente só percebe isso justamente quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, a não ficar, como muitas vezes o Sr. Orlando nos ensinou, que a doutrina, nós não podemos ficar pela rama. A gente tem que se aprofundar, a gente tem que ir mais a fundo, para a gente poder perceber tudo aquilo que nós necessitamos aprender. Continua o nosso benfeitor Emmanuel. A família não seria a parentela. Olha que interessante o que ele coloca para nós. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Por que esse mais tarde? Porque nós, através das diversas encarnações, e vamos encarnando no mesmo grupo da parentela para transformar este grupo na família. Se formos obedientes e seguirmos e respeitarmos as leis divinas e se conseguirmos transformar os nossos sentimentos nesta lei de amor, se de fato aprendermos a amar uns aos outros. É muito profundo quando este ensinamento de Jesus, faça ao próximo aquilo que você deseja seja feito para você. Então, antes da gente falar, antes da gente dar o passo, antes até de nós pensarmos, nós temos que ver
se pôr no lugar do outro. Só assim, só dessa maneira, não há outra maneira, não há voltas a dar neste ensinamento de Jesus. É só dessa maneira que nós vamos entender o que o outro vai sentir. E é só assim que nós iremos aprender a amar. Então, no próprio Evangelho também, ele diz, neste mesmo ponto 8, do subcapítulo A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual, diz assim: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Por que isso? Justamente porque você não está a fazer ao próximo aquilo que você deseja para você, você não está pondo em ação, você não está colocando a lei divina, que é a lei de amor. Então você não está interessado em aprender a amar, porque você também não está se importando com o que o outro, com aquilo que você está a fazer ao outro. Não tem a mínima importância. Então, nós vamos ficar neste processo reencarnatório, não é? Que é uma via de mão dupla, né? O vai e vem, e nós não conseguimos avançar. Para que nós possamos avançar, nós precisamos entender definitivamente estes dois ensinamentos de Jesus e praticá-los. E o que estamos a fazer? Nós, muitas vezes, perdemos tempo com coisas picuinhas, com coisas que não vale a pena. Estamos a perder um tempo tão grande para depois, lá na frente, bem lá na frente, quando chegarmos no inverno das nossas idades, muitas vezes nem damos conta, passamos para o lado de lá, nem damos conta, não é? E olhamos para trás, ou então a espiritualidade mostra a nossa ficha, e aí a gente vai ver e vai falar assim, mas o que eu construí? O que eu aproveitei da minha presente encarnação? Eu nem sequer soube constituir uma família. Então é sério, é muito sério. Nós precisamos aproveitar esse tempo de Deus, esse tempo que Ele nos dá. E Ele nos ama tanto, 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 que muitas vezes nós já estamos prestes, às vezes, a desencarnar, e Ele nos dá uma moratória para reverter alguma coisa que ainda há tempo da gente fazer, para a gente poder, ao passar para o lado de lá, a gente ir um pouco mais aliviado. E a gente poder levar algo, muitas vezes, até o pedido de perdão, que está faltando, né? Porque nós viemos ali para nos entendermos com alguém da nossa parentela, e a gente passou esse período todo e não conseguimos fazer esse trabalho, e Ele nos dá ainda um tempo para que a gente consiga, pelo menos, abrir o coração e pedir perdão. E aí faz toda a diferença para nós e para aquele que aqui está. Então, nós não podemos perder tempo. Continua Emmanuel falando. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Olha só esse conselho que ele nos dá. Recordamos tais conceitos, família e parentela, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus,
Olha esse parágrafo aqui para mim foi arrasador. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela, o cadinho de lutas por vezes acerbas. Ou seja, com Jesus fica tudo mais fácil. Com Jesus, a gente vai fazer um outro trabalho. E aí, ele continua a falar para nós. E pautar os atos com Jesus. E pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer, na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, a parentela, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, espetacular. Vocês me dão licença, mas eu volto para trás, porque é muito importante. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela, aceitar o outro, se esforçar para entender o outro. Nesse cadinho de lutas, que é difícil, mas eu vou me esforçar. Eu vou pedir ao companheiro maior, que é o meu amigo, o meu irmão Jesus, a me dar forças para eu superar, saber ouvir, não falar mal do outro. Muitas vezes acontece isso. Um filho chega para a mãe e vai reclamar do irmão. Ou então vai reclamar do pai. Qual é o dever dessa mãe? Né? Ela vai dizer o quê? Olha, ele é seu pai e você tem que aceitar. Ele é seu irmão e você tem que aceitar e respeitar. E aprender a gostar dele. É assim. E depois ele diz: e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer, na exemplificação. Porquanto assim, o aprendiz fiel, né? Porque nós estamos no caminho de Jesus, porque nós queremos seguir os seus ensinamentos e seremos aprendizes fiéis se assim o fizermos, estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Aí, cabe-nos aqui uma pergunta. E por que o dever mais sublime na exemplificação? Né? Por que o dever mais sublime na exemplificação? Porque o Evangelho também nos ensina que nós devemos o quê? Reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. E é exatamente isso que o Evangelho nos traz no capítulo 10, dos seus pontos 1, 2, 3 e 4, que diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da brandura. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Todos nós estamos na condição da parentela e no nosso grupo familiar da parentela, nós temos aqueles que nós temos que perdoar e nós temos que nos reconciliarmos. É o parente, como a gente fala, é aquele parente difícil, que tantas vezes vem nos visitar e a gente diz assim: ai, mas que hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não posso te receber em casa. É verdade, às vezes acontece isso, né? Então, ao contrário, o que é que nós devemos fazer se nós somos aprendizes fiéis e estamos no caminho com Jesus?
Olha, vamos receber o parente e ó, vamos fazer aquele bolinho caprichado, sabe? Que os olhos assim, quando vê, a pessoa entra e fala, ai, mas que cheirinho de bolo. Você vai fazer, eu fiz para você, mas sem hipocrisia. É falar com o coração, né? Vamos adoçar essa pessoa que para nós é difícil ainda, né? E talvez até nós sejamos difícil para ela. Ou talvez ela está tentando se aproximar de nós e a gente não está a dar a oportunidade de vida. Continuando, o Evangelho, nesse ponto, né, reconciliar-se com seus adversários, ele diz assim, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, esse é o nosso tempo, o tempo de nos entendermos uns com os outros, o tempo de fazer amigos. Chega de guerras, todos nós queremos paz, todos nós queremos sentir a felicidade, mas ela só será possível se de fato a gente abrandar o nosso coração e a gente dá oportunidade, né, para que haja entendimento uns com os outros. A gente começa por desculpando e vamos começar a olhar o outro da mesma maneira que nós desejamos que ele nos olhe, que ele veja em nós coisas boas. Tanto é que quando a espiritualidade, na reunião de intercâmbio, vai esclarecer aquele irmão que se encontra com grandes dificuldades de perdoar e que persegue e que quer fazer justiça com as próprias mãos e que não está a dar tréguas àquele companheiro que está encarnado, a espiritualidade diz assim, mas hoje ele tem outra postura, hoje ele é diferente, hoje ele está no caminho de Jesus. Ele quer ser um fiel servidor de Jesus. Ele é um aprendiz fiel, ele está no caminho do Cristo, ele quer mudar. E você? O que é que você está a fazer? Você está perdendo tempo. E o que é que você ganha com isso? E lá atrás, o que é que você já fez? Porque você está se pondo numa posição de vítima e ele de algoz. Mas o que é que você já fez lá atrás? E muitas vezes a espiritualidade maior vai mostrar para que a pessoa possa ver, né? Para que possa acordar e dar tréguas. Porque tanto um quanto o outro precisa de amparo. Portanto, por esta razão, então, como nos fala aqui o Evangelho, sendo o lar a primeira célula da sociedade, nós vamos neste núcleo, então, encontrarmos a oportunidade do entendimento, né? Exercitando o amor ao próximo e a prática da caridade. E nós vamos também encontrar no livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, e o nosso benfeitor Emmanuel também vai nos esclarecer sobre essa importância do lar. Então, a melhor escola é o título da mensagem. E a pergunta é a 110 e ele é colocada a questão assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele então responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E diz-nos assim: na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. E aí, então, para que nós possamos entender melhor
este ensinamento do benfeitor Emmanuel, nós também temos aqui o nosso benfeitor, nosso pai Batuíra, que é o diretor desta casa, juntamente com o seu pai, o velho Serrano, e ele nos fala o seguinte: o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Então, nós temos aqui esta indicação, este conselho muitíssimo importante para todos nós, que é realizarmos o Evangelho no lar, uma vez por semana, naquele horário já estabelecido, porque a espiritualidade nos ensina, e foi o que Emmanuel ensinou para o nosso Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Portanto, nós temos que nos comprometermos com a espiritualidade maior, não é? Fazermos o Evangelho naquele dia e naquela hora, termos o respeito para que a presença deles estejam no nosso lar, e a espiritualidade maior, eles não têm tempo a perder, por isso muito importante nós sermos disciplinados e termos a companhia deles. E claro que com a prática do Evangelho no lar, nós também vamos receber a ajuda dos benfeitores para transformar o grupo parentela num grupo chamado família. Seguindo, então, ainda com o nosso benfeitor, que agora quem vai ter a palavra é Emmanuel também, na continuação desse livro, ele vai falar, então, sobre a importância do lar. E ele diz o seguinte: identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Olha que coisa mais linda! Os filhos vêem nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Portanto, nós não educamos por palavras, nós educamos por exemplo. É através do exemplo que nós vamos educar os nossos filhos, os nossos netos. E ainda ele nos fala o seguinte: qual a função da família? É uma função educadora e regenerativa. Dela surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Nela funciona o princípio da reencarnação, executando os programas de ação do mundo espiritual. Exercício da paternidade e maternidade. Nosso aprimoramento. Edificação de um mundo melhor. Então, aqui está todas as diretrizes para a função da família. E continua Emmanuel. A missão dos pais: aproximar de Deus a alma dos filhos, aplicar-se a estudar os instintos bons e maus que a criança manifesta desde pequenina, combater o orgulho e o egoísmo antes que lancem raízes profundas. A tarefa não é tão difícil e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando-nos a conhecer a causa das imperfeições da alma. E aí nós sabemos o quão é importante trazermos as nossas crianças para o grupo de evangelização. E a criança fica feliz. A criança é espontânea. A criança mostra com a maior facilidade aquilo que vai no coração dela.
A alegria, e eu vejo isso aqui, a alegria quando elas descem por escada abaixo, trazendo um papel de um desenho que fez, ou de uma lição, de um TPC que vai para casa e entrega aos pais. E é a coisa mais deliciosa que tem. É muito interessante isso. E o que eles querem com isso? A criança, quando faz isso, quando ela vem a correr e traz qualquer coisa na mão, ela quer participar, mostrar aos pais e que os pais ou os avós tenham interesse em ver aquilo que a criança está a trazer e juntos, trabalharem juntos. Muito importante isso. Então, para nós agora percebemos também a importância da missão dos pais, nós encontramos um livro espetacular também, que é Os Caminhos do Amor, da Dalva Silva Souza. É um livro muito bom. Diz assim: amor materno, efeito alimentador. E ela vem nos falar o seguinte, que cabe à mãe, nos primeiros anos de vida da criança, alimentá-la não só física, como psiquicamente. Crescendo sob os influxos das energias amorosas, a criança desenvolve também a afetividade que gera a alegria de viver e, somente dessa experiência, poderá surgir para ela a vivência do amor. Não o amor na definição do mundo, mas o sentimento profundo de identificação com as energias criadoras do universo. Continua. A ausência dessa experiência na infância resultará em obstáculo que precisará ser vencido mais tarde, ao longo da encarnação. E a superação desse obstáculo dependerá do grau evolutivo desse espírito, das interações afetivas que puder estabelecer posteriormente e também na sua vivência religiosa. Eu grifei essa vivência religiosa porque é muito importante nós ensinarmos as nossas crianças a estar conectadas, ligadas a Deus, nosso Pai Criador. Falar para a criança, mostrar a natureza, ensinar-lhe que tudo foi criado por Deus, ensinar o respeito que tem que ter por esta criação. Continua. A criança tem tanta necessidade, olha só o que ela fala. A criança tem tanta necessidade desse alimento psíquico que fará instintivamente qualquer coisa para obtê-lo. Poderá submeter-se passivamente a situações de humilhação impostas pelos pais, poderá reagir com agressividade e rebeldia, assumindo comportamentos inadequados para chamar a atenção. Poderá até mesmo adoecer se isso significar ganho de carinho e afeto. E aí, então, nós vamos voltar aqui para o Livro dos Espíritos, na terceira parte do seu capítulo 11, que fala sobre o amor materno e filial. E a pergunta que Kardec dirigiu à espiritualidade superior é a 890. E ele perguntou à espiritualidade maior: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E a espiritualidade respondeu: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. E continua. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há
no amor do animal. Exatamente, porque nós partimos e vamos levar o quê? O tesouro maior que nós conquistamos, que é justamente o afeto, a ligação de amor uns para com os outros. Hoje és pais, amanhã poderá reencarnar como filho ou como neto dentro do programa, do projeto de Deus para a constituição da família. E na 891, Kardec também pergunta, estando em A Natureza, o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? E a espiritualidade respondeu, às vezes é uma prova que o espírito do filho a escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. E ainda no Livro dos Espíritos, em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. E aí nós juntando, né, parece um puzzle, a gente vai juntando as peças, pegando daqui e dali, e a gente vê então o porquê deste antagonismo e o porquê deste conceito que Emmanuel dá do grupo parentela e do grupo família. E aí voltamos ainda para o nosso evangelho, que vai nos falar o seguinte, e o tempo passa e eu tenho que correr. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, seja completamente estranhos aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação, porque todos nós estamos a viver num mundo de provas e expiações. E nós, como espíritos imperfeitos que somos ainda, nós temos que passar por esta prova. Prova do quê? Não é uma prova para a gente evoluir, uma prova para a gente aprender a trabalhar o nosso sentimento, a burilar o nosso coração. E, após esses esclarecimentos, então, trazidos no Evangelho, a gente volta para o livro, onde ela tem aqui um capítulo que fala dificuldades e realizações da mulher no papel da mãe. E aí, por que essas dificuldades elas se revelam e de que maneira elas se revelam? E por que a mãe se comporta diante daquele espírito que no passado foi seu desafeto? Como? E ela diz assim, a mãe que se enfurece porque o filho quebrou um objeto qualquer, a mãe que constantemente utiliza a palavra para desestimular ou ameaçar, e diz assim, não sei para que tanto esforço, isso não vai dar certo, você não conseguirá a aprovação, você não tem capacidade. Então, é esse comportamento maternal perante aquele filho que a gente vê, então, a grande dificuldade da reconciliação e do perdão. E continua. A mãe que ostenta a aparência de vítima e chantageia. Não sei o que eu fiz para merecer tanto sofrimento. Uma frase que nós, muitas vezes, já falamos muitas vezes. Veja tudo o que eu faço por você e é assim que você me paga? Mas, entretanto, existem as mães que lutam para vencer as suas provas na reconciliação. E ela tem um outro comportamento. E aí, o que a autora desse livro nos fala? Quando a mulher consegue criar uma psicosfera positiva para fornecer ao filho a alimentação psíquica de que ele precisa, ela estará fornecendo os recursos de que ele precisa para vencer a batalha do seu projeto encarnatório.
A mãe consegue transformar os espíritos, tira-os da indigência de sua inferioridade moral, transformando-os em príncipes e princesas. É do coração renovado, à luz do Evangelho, que surgirá o lar convertido em educandário de almas. Precisamos ver na maternidade o chamamento para colaborar com Jesus em seu propósito de evangelizar o mundo. E pois, com todos esses esclarecimentos, nós ainda encontramos também um outro livro para esse tema de hoje, que é a família, um projeto de Deus, e nós podemos afirmar que a maior bênção que nós temos, de fato, é a família, o lar. E o governador do planeta, que é Jesus, como nos afirma Humberto de Campos, conhecido como Irmão X, ele diz exatamente assim: não basta confiar em Jesus, é preciso que Jesus também possa confiar em nós. É isso que Jesus espera de todos nós, que nós sabemos transformarmos, que nós sabemos fortalecer os nossos corações através do seu Evangelho, através dos seus ensinamentos, através dos livros que Chico psicografou, de outros autores também, como nós trouxemos este livro que eu partilhei convosco. E, para além disso tudo, quem é que nós temos e que devemos reverenciar como aquela que é o maior exemplo de mãe? A mãe de Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima. Se nós, como mães, olharmos para ela e procurarmos nela o exemplo maternal, nós conseguiremos superar todas as nossas dificuldades. Nós vamos conseguir vencer todas essas barreiras que muitas vezes encontramos dentro do próprio grupo familiar. Mas, acima de tudo, valorizar, e se nós caminharmos com Jesus e com a sua Mãe Santíssima, nós, sem dúvida nenhuma, vamos transformar o nosso lar, o grupo parentela, num grupo familiar. E, sem dúvida nenhuma, que nós estaremos sendo fiéis a Deus, que projetou para nós uma família, que é e seremos sempre uma família universal. Agradeço a oportunidade de partilhar convosco e o carinho e a paciência com que vocês estão aqui a me ouvir, e a minha gratidão profunda a vocês, aos irmãos desencarnados que aqui estão, a todos os companheiros, mas, acima de tudo, ao nosso Pai Batuíra. Porque, partilhando ainda convosco, eu cheguei aqui, era uma criança, e eu fui crescendo nessa escola bendita de Jesus, estou a crescer ainda, e, acima de tudo, eu compreendi, fazendo essa pesquisa, família não é só consanguínea. Família é aqueles companheiros que Jesus põe no nosso caminho. Agora eu estou a falar como imigrante, porque não é fácil a gente deixar a família consanguínea para trás. Não é fácil a gente promover essas mudanças, mas tudo tem uma razão de ser. E aí nós vemos que nós reencontramos corações queridos e a oportunidade que nós temos de fazer novos amigos e não só, mas constituir uma família. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós dermos a oportunidade a nós mesmos de aceitar no nosso coração aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. Muito obrigada a todos e muita paz. Então, boa noite a todos. Depois desta palestra da nossa amiga, irmã e companheira Nádia,
que nos cala os corações, porque, de facto, família é aquela maior oficina de trabalho que nós trazemos nesta encarnação. E, de facto, não é fácil, nem sempre é fácil. Às vezes estão aí os nossos maiores desafios, mas sabemos que com Jesus, que com este conhecimento que já tivemos a oportunidade de ter nesta reencarnação, a prova fica mais leve e o fardo mais suave. Então, assim como já se está a aproximar a hora de regressarmos a casa, convido-vos a serenar, a aproveitar este ambiente maravilhoso que a espiritualidade amiga já aqui construiu. E é com o coração cheio de alegria, Senhor, de gratidão, que agradecemos por esta oportunidade, por todas as bênçãos que foram aqui derramadas sobre nós, encarnados e desencarnados, por todos aqueles nossos familiares e amigos que do outro lado da vida aproveitam este maravilhoso ambiente para vir ao nosso encontro, matar saudades. Agradecemos ao Pai Batuíra por esta casa que nos serve de escola, muitas vezes de hospital e de oficina de trabalho. Agradecemos a oportunidade de aqui podermos vir reabastecer os nossos corações, carregar as nossas baterias com força, com fé, com coragem, com esperança, sabendo que nenhum de nós está sozinho. Temos sempre um coração amigo que vela por nós, que torce por nós, que nos inspira e nos auxilia. Cientes dessa realidade, pedimos a Jesus que ampare todos aqueles corações que neste frio não têm um teto, todos os nossos irmãos que não têm alimento, todos aqueles que às vezes não têm família, não têm um lar que os acolha. Que os vossos mensageiros de paz e de luz possam tocar os seus corações, fazendo-lhes ver que ninguém está sozinho. E dentro da nossa pequenina parte, Senhor, que possamos ser nós instrumentos do vosso amor, da vossa paz e da vossa boa vontade. E pedimos, querido e amado Pai, que estes bons fluidos possam acompanhar-nos até aos nossos lares, a todos aqueles que nos aguardam no nosso regresso, e que possamos juntos, Senhor, aprender a principal palavra que toda a família deve aprender, a palavra amar. Ficai conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.